Jesus é o Senhor. Graças a Deus, queridos irmãos, estamos aqui novamente para termos comunhão na palavra de Deus, na qual é viva, é eficaz, que nos traz vida. Nós continuaremos a falar sobre a questão da Bíblia, que é um item muito importante, muito mais agora, na verdade, no finais dos tempos. Por que eu digo isso? Porque nós vemos o amor de muitos está se esfriando através de um coração endurecido, um coração sobrecarregado. Muitos cristãos estão deixando de ler a Bíblia, a palavra de Deus, não somente uma leitura qualquer ou superficial, mas sim uma leitura na qual nós podemos ter um coração e um espírito forte para contatar Deus a tal ponto que Ele possa falar conosco e possamos cumprir o seu propósito. Então muitos estão se esfriando. A maior parte do seu tempo vai em tecnologias e isso tem levado muitos a se desviarem da fé, a se afastarem da fé, a se apostatarem da fé e se enchendo das coisas do sistema. E isso entristece o coração de Deus. Por quê? Porque Ele está preparando uma noiva. Então nós vemos hoje que a igreja é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo é a igreja, no qual Cristo é o cabeça. A igreja é a esposa do Cordeiro. E pela fé nós somos. Só que temos visto que quanto mais se aproxima o final dos tempos, muitos estão se esfriando. Muitos estão até mesmo vivendo de aparência, não dando a devida atenção ao que o Senhor tem falado em sua palavra. Muitos preferem até mesmo ouvir outros, o que os outros dizem, o que o sistema está falando, até mesmo o sistema religioso, do que ouvir o próprio Deus por meio da palavra. E esse Deus maravilhoso, além de estar na palavra, na Bíblia, Ele está em todo aquele que crê de coração puro, que confessa com a boca que Jesus é o Senhor, que crê com o coração, Esse Deus maravilhoso, esse Cristo maravilhoso está dentro do nosso espírito. Ele habita em nosso espírito. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos dele. Então, nós vemos quão é importante nos atentarmos à leitura da palavra de Deus, a nos empenharmos a ter uma atitude de ir à palavra de Deus para desfrutar desse Jesus maravilhoso, desfrutar desse Cristo maravilhoso, desse Deus maravilhoso, para desfrutar do Espírito. Então, é um grande alerta para nós nos examinarmos. Nós precisamos ir à palavra de Deus. A palavra de Deus, quanto mais nós buscamos a palavra de Deus, mais nós somos expostos. Nós somos expostos em nossos pecados, em nossas opiniões, conceitos, ideias, razões. A luz brilha quando nós vamos à palavra de Deus. E ainda mais, claro, por meio da oração. Quando aplicamos nosso coração à palavra, quando aplicamos nosso coração às orações, por meio da palavra, a luz brilha. E devemos sim ser expostos e precisamos ser expostos para ver nossa condição e assim confessar nossos pecados, aplicar o sangue, nos arrepender, aplicar o sangue e voltar nosso coração para o Senhor e ter um novo começo. Deus, Ele é muito justo. Deus é amor e Deus é paciente. Ele aguarda pelo seu retorno. Um retorno mais ativo, um retorno mais consciente, um retorno mais fervoroso pelo coração de Deus, pela vontade de Deus, pelo desejo de Deus. Então precisamos buscar a palavra, porque nessa pequena comunhão que estamos tendo aqui, estou dando um alerta para os santos, para que entendam que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Vamos ler Hebreus capítulo 4, versículos 11 em diante. Diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Versículo 12. Por quê? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Então vemos nesta palavra, nesta pequena porção, que a palavra de Deus é viva. Cristo é vivo, Cristo está vivo, Ele morreu, Ele ressuscitou, Cristo é vida para nós. Ele veio para que tenhamos vida e vida
em abundância. E essa questão da vida em abundância não está relacionado a somente aqui na terra, a coisas materiais, dentro do sistema, para o nosso bel prazer. Mas vemos muito mais profundo na palavra de Deus que vida em abundância está relacionado a Cristo no seu espírito, ser o seu desfrute, a sua vida, ser o seu amor, a sua justiça, ser a sua sabedoria, ser a sua benignidade, o seu domínio próprio, os frutos do Espírito. Então vemos assim que ela é viva e eficaz. Além de trazer vida, como diz a palavra de Deus, o Espírito é o que dá vida. E as palavras que eu vos tenho dito, conforme o Senhor falou aqui, são Espírito e são vida. Aleluia! Então dentro da palavra de Deus tem Espírito, tem vida. E essa vida é em abundância. E aqui, quando você fala que a palavra de Deus é viva, é isso que eu estou dizendo para você. Agora vemos também que essa palavra de Deus, ela é eficaz. Ela precisa causar um efeito. Quando eu vou à palavra de Deus e leio a palavra de Deus com o coração e o espírito exercitado, eu preciso extrair vida da palavra. Agora, se eu só leio a palavra e depois eu fecho a Bíblia e não lembro do que eu li ou desfrutei, alguma coisa está errada. Eu já citei em comunhões anteriores. O problema não está com a Bíblia. O problema está com você. É porque o seu coração está sobrecarregado. Muitas vezes você vai à palavra de Deus e não sente nada. Você não sente nenhum gozo, você não sente alegria. Pelo contrário, ou até mesmo indiferença com relação a estar diante da palavra. Fica indiferente ao ler a palavra. Não saboreia, não desfruta, não entra no coração de Deus. A Bíblia é o coração de Deus. A Bíblia, a essência da palavra de Deus é Espírito. Deus quer se revelar a você, meu irmão, minha irmã. O Senhor quer se dar a nós. A palavra de Deus diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade. E esse conhecimento da verdade é o próprio Cristo em seu Espírito. Quanto mais eu desfruto da palavra de maneira adequada, repito, com o coração aberto, com o espírito exercitado, mais eu vou desfrutar desse próprio Deus, mais eu vou extrair vida da palavra. Então a palavra, ela é eficaz, ela causa um efeito em nossa vida a tal ponto que transforma a nossa vida. De um dia para o outro nós somos transformados, de um dia para o outro. Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 3, Senhor Jesus, Senhor Jesus. 2 Coríntios capítulo 3 diz assim, versículos 16, quando porém alguns deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, no versículo 17, ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Aleluia, pelo ministério do Espírito e da vida. Aleluia, porque a palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela está causando um efeito tremendo no Espírito, a partir do Espírito para a alma e da alma para o corpo. A palavra de Deus transforma a vida das pessoas e ela não volta vazia. Eu preciso dessa palavra. Você precisa dessa palavra. Cada dia mais precisamos ser transformados por essa palavra. Não precisa se preocupar se você está sendo transformado ou não. Quem vai olhar a sua transformação, além de Deus estar dando esse crescimento, são as pessoas ao teu redor. As pessoas ao teu redor perceberão que você está diferente a cada dia, né? As suas atitudes, o seu comportamento, a sua maneira de falar, com quem você anda, onde você está e assim por diante. Então, você é transformado de glória em glória, vai expressando a glória do Senhor na medida que você entra nessa palavra. Portanto, nessa pequena comunhão aqui, eu abri o meu coração para ministrar aos santos nessa comunhão a importância que nós precisamos dar mais e muito mais agora no final dos tempos. O Senhor está nos alertando, está nos dando sinais e precisamos nos atentar em nosso espírito. Somente aqueles que realmente têm uma comunhão íntima com o Senhor, muito íntima com o Senhor, como aquele maná na arca da aliança, isso nós podemos ter comunhão mais para frente, futuramente, é só para os íntimos que o Senhor dá de comer desse maná escondido que está dentro da arca. Então nós precisamos ser muito íntimos do Senhor, porque somente esses íntimos que são do Senhor conseguem perceber a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, que está muito próxima. Não é apenas saber que está próxima a vinda desse Cristo maravilhoso, mas também perceber que precisamos salvar muitos e
levar essa vida para todos, levar esse Cristo para todos em todo o nosso viver, familiar, social, de reuniões, de batalha espiritual, onde estivermos, precisamos levar essa vida. Por isso é de glória em glória, por isso a palavra de Deus é viva e eficaz. Jesus é o Senhor, meus irmãos, que a graça do Senhor Deus seja com o vosso espírito, que o Senhor o supra com a abundância da própria vida dele, do próprio sopro dele que está na palavra. Jesus é o Senhor, que Deus vos abençoe. Amém.